Deus tem uma palavra para o seu coração. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Então, leamos Mateus 8, a partir do seu verso de também número 8. Prometo aos senhores que eu vou ser objetivo, não vamos dar muitas voltas, não vamos ficar rodeando, vamos trazer uma palavra nua e crua, assim como ela é, mais edificante para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos a partir do 5 para dar contexto. Glória a Jesus. A minha versão, ok? A minha versão é a atualizada da King James. Eu acredito que é a mesma que é isso. Então, se você tem uma outra versão, acompanhe comigo aqui. Eu vou juntamente com você ler aqui sobre o altar. Amém? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Ordena ao meu servo, faz isso e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com grande fé. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento, meu irmão. Fica à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Mateus, para quem não sabe, é o 40º livro da Bíblia, composto de 28 capítulos, 1071 versículos. Eu escolhi o livro de Mateus, embora essa narrativa também ela está inserida no livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Algumas pessoas eles usam o livro de Lucas, algumas pessoas acreditam ser melhor ministrar essa mensagem no livro de Mateus. Nós sabemos que tanto Mateus quanto Lucas está inserido nos evangelhos sinópticos. Todo mundo sabe que o evangelho sinóptico leva esse nome por ter a mesma visão, a mesma ótica, embora sendo escrito para homens de diferentes situações, povos diferentes. Por exemplo, Mateus escreve em específico para os judeus, enquanto Lucas escreve em específico para os gregos. Existe um texto bastante interessante no livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, que muitas pessoas associam, o filho daquele homem que também é semelhante a essa mensagem, mas é um outro milagre acerca de Jesus. Mas o que tanto Mateus escreve e Lucas escreve, eu quero chamar a sua atenção para que você e eu hoje possa, em nome de Jesus, meditar nas lições preciosas que essa narrativa traz para nós, ok? Em primeiro lugar, eu quero trazer algumas curiosidades, senhores. Existem algumas curiosidades particulares, eu gosto de pregar assim. Eu gosto de correr a Bíblia e trazer algumas curiosidades. Por exemplo, a gente vai entender se podemos dizer que Jesus tinha um lugar onde ele morava. Esse lugar era Cafarnaum. A palavra Cafarnaum, na verdade, no original é Quifarnaum, que na verdade significa terra de Naum. Alguns vão fazer uma sociologia com o profeta Naum, mas eu pesquisei e não tem uma coisa a ver com a outra, ok? Eu quero que vocês entendam essas curiosidades, porque lá na frente ela vai clarear muita coisa diante da mensagem. Perceba que eu disse que essa cidade de Cafarnaum era a terra que podemos dizer que Jesus Cristo morava. Ora, você conhece a história? Você sabe que Jesus Cristo era muito conhecido como o Nazareno. Por que o Nazareno? Porque ele habitou em Nazaré, ele morou em Nazaré. Mas o que aconteceu, pastor, que Jesus ele mudou-se de Nazaré e foi morar em Cafarnaum? Eu explico. A Bíblia diz, por exemplo, quando o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, vai registrar isso, quando Jesus ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto. A palavra de Deus diz que ele é levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. E segundo Lucas, ele foi tentado ali durante 40 dias e 40 noites.
A palavra diz que quando Jesus ali estava, ele venceu o maligno, ele suportou a tentação. E quando ele volta, ele vai para uma sinagoga pequena, acredito eu que ainda menor que essa igreja. Acredito que uma sinagoga que cabia no mínimo ou no máximo 30 crentes naquele ambiente, naquele lugar. E Jesus ali, ele está diante daquela sinagoga em Nazaré. A Bíblia diz que dar-se a Jesus um pergaminho, né? A ele, o qual nós conhecemos como o profeta Isaías. Ele vai dizer lá: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sei que Jesus prega de uma forma maestral, de uma forma singelosa, poderosa. As pessoas ficam abismadas em ver Jesus pregando. E alguns se levantam na sinagoga de Nazaré e vão questionar, dizendo: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aquele filho de Maria? E também tem os seus irmãos? E o texto diz que muitas pessoas começam a desacreditar na mensagem que Jesus pregava, desacreditar talvez em conhecer a vida de Jesus ou aquilo que Jesus viveu durante o tempo em que ele passou em Nazaré. O interessante, senhores, é que as pessoas, não só os anciões, os homens daquela cidade, não só expulsam Jesus da sinagoga, pastor Beto, como também expulsam praticamente Jesus da cidade. É por isso que você vai ver na Bíblia, você que é leitor da Bíblia, você vai ver isso, que Jesus, ele não faz milagre em Nazaré. E aí se levanta aquela famosa frase, né? O profeta de casa, ele não tem honra. Jesus pega a sua mala e ele vai morar então em Cafarnaum. E eu acredito, senhores, que essa ida de Jesus para Cafarnaum, ela é estratégica, porque Cafarnaum era um centro intelectual da época. Era um lugar onde, na verdade, o próprio rio de Cafarnaum, que passava ali, que tinha os mercadores, era uma forma estratégica, vamos dizer assim, no ministério de Jesus, né? Pelo qual Jesus usou para estar ministrando. Outro detalhe interessante, senhores, é que se a gente pegar os 3 anos e meio do ministério de Jesus, nós sabemos que o primeiro ano de Jesus é o ano de apresentação, quando Jesus ele é apresentado à humanidade. O segundo ano ele é conhecido como o ano da popularidade, onde Jesus começa a ficar muito famoso diante dos homens. E o terceiro ano, se assim podemos dizer, que foi 3 anos ou 3 anos e meio, esse último estágio da vida de Jesus é chamado como estágio da oposição, onde as pessoas vêm de encontro com Jesus para até mesmo matá-lo, para até mesmo levá-lo à cruz. É bom que nós entendemos isso, por quê? Porque se a gente olhar para esses 3 anos e meio do ministério de Jesus, senhores, e a gente contemplar o que está escrito na palavra acerca dos milagres de Jesus, olha o que João vai dizer. O apóstolo João, ele vai dizer assim, que se fosse registrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, todos os milagres que Jesus havia feito, não haveriam livros no mundo para declarar. Haja vista, senhores, deixa eu te falar uma coisa, já se passaram 2000 anos desde a morte de Cristo e o seu ressuscitamento, onde Jesus ressuscitou, e deixa eu te dizer, até hoje os milagres acontecem. Eu não teria mesmo livros no mundo para que nós viéssemos a escrever os milagres de Jesus. Agora, o que está registrado, pastor Fábio, acerca dos milagres de Jesus? Você que é leitor, você sabe disso? Existem 35 milagres, irmãos Azar, nas escrituras sagradas, mostradas, voltadas diante de Deus, quando a gente lê ali, principalmente as boas novas, ou o evangelho. Desses 35 milagres registrados nas boas novas, nos evangelhos, 1/3 dele pode-se dizer que foi feito em Cafarnaum. Ou seja, 1/3 dos milagres de Jesus está registrado nessa terra chamada terra de Cafarnaum. Você conhece alguns milagres? Por exemplo, o milagre daquele homem que era paralítico, onde 4 amigos levam ele até a casa de Jesus. O texto diz que era a casa de Jesus. E Jesus ali diante daquela reunião, porque aonde Jesus estava, a população se unia, o povo estava ali, porque aonde Jesus está, existe cura, existe libertação, existe milagre. É por isso que você veio aqui essa noite. Você não veio aqui para me ver, você não veio aqui para conversar com o seu vizinho, você não veio aqui porque não tinha outro lugar melhor para você estar. Você veio aqui porque na casa onde Jesus está, o milagre acontece. Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Eu quero dizer para você que Jesus está na casa, e o que você precisa, coloque diante do altar do Senhor.
Isso acontece para que a gente possa compreender. São alguns detalhes preciosos acerca de conhecimento sobre Cafarnaum. Mas o texto inserido e sugerido por nós, para trazermos a menção, vai falar a história de um homem que era um centurião. E o que é, pastor, o centurião? Centurião entende-se da palavra centúria, né? A palavra centúria significa que ele era um comandante de mais de 100 soldados, de 100 a um pouco mais de soldados. Então, sempre quando você ouvir falar a palavra centurião, você vai entender, olha, é um comandante romano que tem uma posição elevada, né? É o terceiro da escala de Roma, e perdendo apenas para os tribunos e para o próprio César. E esse homem, ele tinha sob o comando 100 soldados. É interessante dizer isso, que esse homem ele estava situado em Cafarnaum. Se você é um leitor da Bíblia e começa a decorrer a palavra de Deus, você vai conhecer um pouquinho das características desse comandante. O texto de Lucas vai registrar, por exemplo, que esse homem mesmo, ele havia edificado uma sinagoga para os judeus. Então os próprios judeus, eles davam testemunho desse homem que não era judeu, que ele era um estrangeiro, que ele era um comandante, que ele era um militar. Na verdade, o que acontecia quando um centurião situava-se sobre uma cidade? Ele tinha como objetivo colocar ordem, diante do povo, diante da população. Ele tinha como objetivo colocar as ordens que ele recebia do César, que vinha lá de Roma. Então ele tinha que colocar essa ordem, e as pessoas que estavam sujeitas a essa autoridade haviam de obedecer. Só que Lucas, ele é bem preciso em falar que esse homem, esse comandante romano, embora sendo um homem de fama, embora sendo um homem de posse, embora sendo um homem importante diante da sociedade romana, e que tinha sobre ele uma autoridade, esse homem era um homem humilde, esse homem era um homem diferente, esse homem era um homem que ele não tratava os judeus como escravos. Percebam isso. Olha que interessante. É bom nós dizermos acerca dessas coisas, porque imagino eu tenho como objetivo de entender isso aqui, que esse soldado, o irmão Eduardo, ele estava debaixo de uma autoridade que ele tinha que passar adiante. E olha que interessante, autoridade religiosa também, porque nós sabemos que os judeus serviam ao único Deus, e os romanos, eles já viam, de adoração de vários deuses. Os próprios romanos, eles foram muito influenciados pelas ideias platônicas, pelas ideias gregas, pelos deuses, influenciados pela cultura grega também. Então esse homem, pelo meu ver, ele tem uma conversão, ele começa a acreditar que Jesus verdadeiramente, ele tem uma autoridade. Perceba que ainda não é chegado o tempo da oposição de Jesus. Então Jesus, ele ainda tem um certo diálogo, até mesmo com os anciões, com os líderes religiosos. A Bíblia vai dizer que esse homem centurião, esse homem popular, esse homem famoso, ele tem um problema na sua casa. Ele tem um problema na sua casa. E se eu perguntar aqui nessa noite, qual de vocês tem problema? Eu tenho uma certeza que todos vão levantar as mãos. E para não deixar você constrangido, eu levanto logo as duas. Porque eu também tenho problema. Todo mundo tem problema. Esse centurião, ele tinha um problema. E qual que era o problema, pastor? O problema desse homem é que ele tinha um homem que trabalhava para ele, segundo a Bíblia, que era um escravo, ok? Talvez seria um dos soldados, ok? O qual ele comandava. A Bíblia não relata. Então eu quero aqui trazer algo meio que coerente. Mas a Bíblia diz que o caso desse moço era o seguinte: ele estava paralítico e terrivelmente atormentado. Olha o problema desse homem. E é interessante dizer que esse centurião, ele toma as dores desse escravo. Ele não vai ao encontro de Jesus para pedir algo para ele, mas ele sente a necessidade daquele que está sobre o seu domínio. É muito interessante dizer isso, porque nós vivemos no século 21, onde algumas pessoas de posse acham, acreditam-se
que ela é dona de outra pessoa. Eu não sei você, mas muitas das vezes tem aquele patrão chato que não pode ver você parado um minuto e ele parece que é o seu dono. Ele não está nem um pouquinho preocupado com aquilo que você é, aquilo que você pensa ou aquilo que você sente. Você é aquilo que você presta. Enquanto você estiver rendendo alguma coisa para o seu patrão, você vai prestar para ele. Mas a partir do momento que você cai doente, que você precisa ir no médico, o seu patrão não quer nem saber de você. Só que não era o caso desse homem aqui. Esse homem aqui era um homem que estava valorizando o trabalho daquele homem que já tinha sido fiel para ele outrora. E olha que interessante, o texto diz que de repente ele entende que Jesus está passando sobre Cafarnaum. Jesus ele vem agora, irmão Ademir, de um milagre que ele havia feito. Ele havia acabado de purificar um leproso, também em Cafarnaum, pastor Beto. E agora esse homem estava indo, na verdade ele nem estava indo de encontro a Jesus. Ele estrategicamente, ele pede para os anciões de Israel. O que é isso, pastor? Explica. Aqueles o qual tem a religiosidade, aqueles que fazem parte da religião, da cultura. E ele diz, olha, vai até a presença desse homem chamado Jesus e diz a ele que o meu servo está doente. Diga a ele que é necessário que ele venha e que ele faça um milagre. Jesus de antemão, quando escuta essa palavra desse homem, desses anciões, Jesus prontamente ele diz, eu irei curá-lo. Mas além, irmãos, quando nós estamos diante de Jesus, Jesus vai dizer, eu irei curá-lo. É interessante que quando, a história vai dizer, que quando Jesus está a caminho, conversando com os judeus, conversando com esses homens, com esses anciões, com esses homens religiosos, indo a caminho da casa do centurião, o centurião já pede para ele, para os amigos que estão à sua volta, os amigos que estão ao seu redor, dizendo, vai agora ao encontro de Jesus e dos anciões, e diga a ele, diga a Jesus, que ele nem precisa vir à minha casa, porque eu não sou digno de receber um homem de tamanha importância dentro da minha casa. É claro, senhores, que se nós fizermos uma leitura raquítica da palavra de Deus, eu entendo porque esse homem estava dizendo isso. Porque dentro da tradição judaica, os judeus não podiam se comunicar com o estrangeiro. Os judeus não podiam ter um estrangeiro na sua casa para almoçar, para participar. Então é por isso que esse homem, diante da sua cultura, reconhecendo que a sua cultura era completamente diferente da cultura de Jesus, ele vai olhar para Jesus e vai dizer, eu não sou digno que tu entres em minha casa, eu não sou digno que você venha até mim, mas diante de uma palavra, que o Senhor mandar, aonde quer que o Senhor esteja, o meu servo será curado. E olha o interessante, senhores, o interessante é que diante essa palavra que foi proferida aos amigos de Jesus, para Jesus, aos amigos do centurião para Jesus, Jesus se admira e ele diz que nem em Israel ele encontra uma fé tamanha desse centurião romano. E agora eu começo a pregar. Acontecem algumas coisas interessantes aqui. Eu contei a história do jeito que ela está escrita. Perceba que, em primeiro ponto, eu preciso entender o que o texto quer falar comigo. Eu gosto muito quando o pastor Bento sobe essa tribuna e ele diz, eu pergunto para o texto. E é verdade, senhores, quando nós lemos um texto como esse, a gente precisa perguntar para o texto, o que o texto quer falar comigo? Como eu devo aplicar esse texto na minha vida? E aí, você perguntando para o texto vai te dizer, por que esse homem foi ao encontro de Jesus? Por que esse homem ele decidiu sair do seu lugar e ir ao encontro de Jesus? O texto é claro, ele tinha um problema na sua casa. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Ninguém sai da sua casa para ir ao encontro de Jesus se não tiver um problema na sua casa.
Me diga aqui quem vem para a presença de Jesus quando tudo está muito bem na sua casa? Aleluia. Quando a sua saúde está perfeita. Quando você vai lá no médico fazer aquele check-up e o médico diz, está tudo tranquilo, está uma maravilha com a sua saúde. Quem é que vem atrás de Jesus? Quando você vai procurar um emprego e você tem 4 ou 5 para escolher qual que é o melhor, que você vai ganhar mais, qual que vai te dar mais condição, qual que vai te dar mais benefício. Quem é que vem atrás de Jesus quando as portas estão abertas? Quem é que vem atrás de Jesus quando não tem problema na sua casa? Eu digo na sua casa, família. Quando tudo vai bem com seu esposo, quando tudo vai bem com seus filhos, quando tudo vai bem na sua casa, você não precisa de nada, você não tem problema nenhum. Quem vem atrás de Jesus quando acontecem essas coisas? Então eu quero direcionar você nessa noite e dizer para você que existem alguns problemas específicos que nos levam até Jesus. Por que problemas específicos, pastor? Porque alguns problemas são resolvíveis, outros problemas não. Por exemplo, quando eu estou doente, eu vou ao médico, porque o médico ele pode resolver o meu problema. Quando eu preciso construir uma casa, eu vou ao encontro de um pedreiro, porque o pedreiro pode resolver o meu problema. Se tiver comida na minha casa e eu estiver com fome, eu vou para a beira do fogão para fazer comida, porque o fogão vai me dar a comida necessária para matar a minha fome. Se eu estiver com sede, eu vou até a torneira, coloco um copo com água, encho o copo e bebo a água, porque ele vai matar o meu problema, a minha sede vai ser saciada. Só que existem problemas específicos que saem da minha e da tua alçada. Tem problemas específicos que eu e você não podemos resolver. Então diga qual, pastor? O problema deste homem que foi ao encontro de Jesus é porque ele tinha um servo paralítico que estava sendo atormentado. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite, mas eu tenho uma certeza que se você veio a esta casa, é porque alguma coisa está te incomodando, alguma coisa está sobre a tua vida. Então eu tenho uma palavra para você: confia em Jesus e tudo vai dar certo para a glória de Deus. Não tem jeito, foge da nossa alçada. E você tem um problema, igual aquele homem tinha um problema, não vem dizer que não. Um problema você tem. Tudo vai bem com você? Algum problema você tem, seja ele interior ou exterior. Quantas pessoas não conseguem dormir à noite e acham que isso é normal? Escute, a depressão está te pegando, a ansiedade está batendo na porta da sua casa. Quantas pessoas estão passando por algum tipo de problema e elas estão achando, não, isso está no controle da minha vida. Eu vou no médico, o médico resolve. Mas nem sempre o médico resolve o seu problema. Nem sempre o médico vem com aquele medicamento certo que bateu, deu tudo certo, olha que beleza. Não, e aí que nós recorremos para Jesus. Primeiro ponto, existem problemas específicos que nos levam até Jesus. E Jesus, ele é especialista, ele é estrategista, ele cuida de cada um e ele entra em cada causa de uma forma individual. Jesus não vai tratar com um da mesma forma que ele vai tratar com o outro. Jesus, ele conhece a necessidade, ele conhece os atalhos, ele conhece o caminho. Olha que Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo diz: o que eu mais temia veio sobre mim. Eu não sei aquilo que você tem colocado diante do altar de Deus, mas se possível for, é isso que ele vai usar para fazer você já chegar um pouquinho mais perto dele para a glória de Deus. Só que qual o problema que aquele homem tinha, irmão Eduardo? Também existe a solução. Qual que era a solução do problema? A solução do problema é que o versículo de número 3, número 6, vai dizer, na verdade o versículo vai dizer aqui, que Jesus, ele escuta, ele ouve dizer
que Jesus estava passando por Cafarnaum. Então, primeiro ponto que eu preciso compreender é que eu preciso escutar Jesus. Eu preciso ouvir acerca de Jesus. E é o que você está fazendo nessa noite. Você está aqui e Deus está usando alguém para dizer para você que Ele está falando com você e que Ele está no controle da tua vida. Então você nessa noite já está ouvindo falar de Jesus. Quer alguns textos para melhorar? Vamos no Evangelho de João. João capítulo de número 14, versículo 6. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer um outro versículo inserido no Evangelho de João? João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Quer um outro texto? João capítulo 8, versículo 12. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem anda na luz não pode andar nas trevas. Que é um outro texto inserido em João capítulo 11 e versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que é um outro texto inserido em João capítulo 6, versículo de número 35. Eu sou o pão da terra. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão e a água. Eu sou o pão e o vinho. O pão alimenta, a água sacia a sede. Então Jesus está dizendo para mim e para você que Ele é a solução do teu problema. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 9 e versículo 24. Ele diz que tudo é possível àquele que crê. Então você já ouviu acerca de Jesus essa noite. Então qual que era a solução daquele homem? Ele ouviu que Jesus estava presente. E qual é o segundo ponto da vitória daquele moço? Ele foi até Jesus. Ir até Jesus, meu irmão, é importantíssimo para mim e para você. Eu vou dizer, os grandes milagres de Jesus, no qual está inserido na Bíblia, as pessoas foram até Jesus. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue, mesmo fraquinha, mesmo passando por diversos problemas, mesmo estando excluída da sociedade, no arraial, ela foi se arrastando e tocou na orla de Jesus. Ela não ficou na sua casa, ela não ficou parada, ela foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que lá em Cafarnaum havia um paralítico. Os 4 amigos pegaram eles: não, nós não podemos ficar aqui. Se nós ficarmos aqui, nada vai acontecer. Mas Jesus está na casa e nós vamos de encontro a Jesus. E a Bíblia diz que eles levaram aquele paralítico à presença de Jesus. O problema é que quando chegaram na porta, a porta estava cheia de pessoas e as pessoas não queriam deixar eles entrarem. Aí eles tiveram uma ideia: vamos subir no teto, vamos subir no telhado e vamos inserir o paralítico pelo telhado. Deixa eu te dizer alguma coisa: se as portas estão fechadas, abre o telhado. Se o telhado não der para mim, entra pela janela. Mas você não pode ficar da mesma forma que você está. O cego Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus estava no caminho. O que ele fez? Ele correu, ele foi atrás. E as pessoas diziam: ei, para, cara. E ele: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Imagina aquele cego, sem saber aonde estava indo, caminhando, tropeçando, tocando em um, tocando em outro. Ele dizia: eu não posso ficar parado, eu não posso ficar onde eu estou, eu preciso ir ao encontro de Jesus. Deixa eu te falar, meu irmão, você tem buscado a presença de Jesus ou você tem ficado na sua casa? Em casa, o que você vai ganhar na sua casa? O que você vai ter na sua casa? Você tem que se dispor a ir ao encontro de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Mateus 7,7: buscai-me e me encontrareis. Olha só o que Jesus está falando:
Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Sabe o que está acontecendo? Tem muitas pessoas que querem encontrar Jesus sem buscar Jesus. Esse camarada, esse centurião, ele colocou um propósito. Ele disse: eu não posso ficar na minha casa. Eu tenho que ir ao encontro de Jesus. Eu preciso ir ao encontro de Jesus. Então, meu irmão, eu não sei qual é o problema que você tem, mas mediante essa palavra, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Quer cura? Vem para a casa de Deus. Quer libertação? Tem na casa de Deus. Quer milagre? É na casa de Deus que você vai ter o milagre. Pastor, na minha casa eu posso ter? Pode, se Jesus liberar uma palavra. Mas para Jesus liberar uma palavra, eu tenho que chamar a atenção do mestre. Então, em nome de Jesus, aproveita nessa noite. Se eu fosse você, eu começava da glória para cima, da glória para baixo. Levanta a poeira, volta por cima. Começa a glorificar Deus e dizer: Deus, eu preciso da tua intervenção, porque comigo mesmo eu não consigo nada. Você já parou para pensar que nós somos miseráveis? O que somos diante de Deus? Somos nada vezes nada. Não adianta o camarada chegar aqui todo pomposo e dizer: não, eu tenho teologia, eu tenho estudo, eu sou médico. Médico não fica doente, não? Eu sou juiz. Diante do Senhor somos miseráveis. Não temos nada vezes nada. Coisa boa é quando o homem compreende que pela sua própria força, sua robustez, pelo seu intelecto, pelo seu conhecimento, ele não pode chegar a lugar nenhum. Coisa boa é o homem saber que ele é totalmente dependente de Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele ocultaste as coisas aos sábios entendidos e tem revelado aos pequeninos. Quer receber de Deus? Para de querer ser pomposo e grandão. Diga: Deus, eu preciso, e é por isso que eu estou aqui nessa noite. Aleluia! O que você quer ficando em casa? Não tem como você receber alguma coisa em casa. Outro ponto: basta uma palavra. Olha só, ele ouviu que Jesus ia passar por ali, ele mandou ir ao encontro de Jesus, e depois ele disse: Jesus, basta uma palavra. O que significa isso, pastor? Eu vou explicar. O pastor não precisa chegar até você, colocar a mão na tua cabeça e orar por você. Basta uma palavra. Glória a Deus. Você não precisa colocar aquela água lá no televisor, escutando um programa do R.R. Soares ou algum outro pregador famoso e dizer que aquela água é ungida, e você tomando aquela água você vai sarar. Basta uma palavra. Glória a Deus. Não precisa você correndo na casa da irmã Joaninha dizendo: irmã Joaninha, olha para mim, a senhora é um vaso de Deus, a senhora é um instrumento de Deus. Não precisa, basta uma palavra. Aleluia. Não precisa eu colocar sobre a minha cabeça as vestes judaicas, uma mitra na cabeça. Não preciso colocar aqui um candelabro, dizer que a água é do Rio Jordão para você ser curado. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Jesus. Então, qual que foi a diferença daquele homem? Ele recebeu uma palavra. E quando a gente recebe uma palavra, muda o ambiente. O ambiente muda quando nós recebemos uma palavra. Você acha que quando Ana, ela estava diante do sacerdote Eli, que Eli pensa que ela está embriagada? Vai para casa, mulher, a senhora não está embriagada. Não, sua serva não está embriagada. A sua serva está triste de espírito. E aí ele falou: minha serva, então receba aquilo que o seu coração deseja. Vá em paz. E o Senhor dos Exércitos conceda o desejo. Foi debaixo de uma palavra. Ela foi ali crendo que o sacerdote disse para ela: eu vou debaixo dessa palavra, e aquilo que o meu coração está pedindo, o meu Deus tem poder para me dar. Palavra
palavra, ela vai sustentar o ser humano. A palavra, ela vai desenrolar aquilo que está enrolado. A palavra, quando eu creio na palavra, ela traz vitória, vida para aquilo que estava morto. A palavra de Deus. Então ele recebe a palavra. A palavra, ela habita aonde não precisa de classe social para receber palavra. Você vê, Jesus tinha acabado de sair de uma condição em que ele sarou um leproso, purificou um leproso, pobre. E aí ele vai diante de um rico, um centurião romano, rico, pobre e rico, classe social. Não importa se você tem ou não tem, quando a palavra é liberada, o milagre acontece em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso que eu acho lindo, principalmente dentro da igreja de Deus. A igreja de Deus é para ser assim, é claro que algumas não são. Olha a visão da igreja. Vocês já perceberam que aqui nós não colocamos as pessoas para sentarem no altares. Alguém vai dizer, pastor, mas isso aí é ideia humana. Não, um dia eu conversando com Deus, Deus falou que eu, como pastor da igreja, eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Então a gente tem que ficar todo mundo junto e misturado, sentado junto, porque quem é o pastor dessa igreja aqui é Jesus. Você vai em igreja, aí que os caras colocam 50 cadeiras, é um mais honrado do que o outro. Pastor, mas a Bíblia não diz que dá honra para quem tem honra. Mas quem disse que isso é honra para a glória de Deus? O que é honra? Honra é eu aceitar Jesus, permanecer firme na sua posição, crer na redenção, crer no arrebatamento. E quando Jesus voltar, ele olhar para mim e falar assim: entrai pela porta direita, lado direito, lado esquerdo, lado direito, porque você é servo bom e fiel. Isso é honra para mim, para a glória de Deus. Maravilha, é maravilha. Então Jesus, ele está declarando uma palavra, ele declara uma palavra, e o que acontece? Este homem recebe essa palavra, e ele acredita que através dessa palavra o milagre vai acontecer lá na sua casa. Esse centurião romano, ele ensina coisas extraordinárias para mim e para você. Primeiro, ele vai ensinar para mim e para você que dentro de um culto como esse, onde nós estamos em poucas pessoas, não podemos perder a oportunidade do milagre. Aleluia, glória a Deus. Porque se aqui eu estou hoje, eu estou na posição de profeta. Eu estou como porta-voz de Deus. Eu não preciso fazer chover aqui. Eu não preciso fazer o céu se abrir aqui. Porque a palavra de Deus diz, segundo Isaías, capítulo 55, versículo 11, que ela não voltará vazia, sem antes fazer apraz aquilo qual ela foi designada. Então, se eu fosse você num culto como esse, quando o profeta está liberando a palavra, arrebenta, levanta as mãos para o céu mesmo e fala: essa palavra é para mim, essa palavra eu vou levar para casa, porque o milagre vai acontecer lá na minha casa. Você já parou para perceber que você está aqui hoje, você veio com um problema, e diante dessa palavra, olha o centurião falou assim: não, basta uma palavra. Quando ele usa a palavra digno, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele usa a mesma palavra que João Batista usou. João usou a palavra digno. Eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Mas Jesus vai dizer que a fé do centurião ultrapassa a fé de João Batista, que é o maior profeta conhecido como filho de mulher. Porque diz: nem Israel eu encontrei fé como a desse centurião. Sabe o que Jesus estava dizendo? Talvez, eu disse que aquele centurião ele podia, quem sabe, conhecer a palavra, quem sabe até ser movido pela voz de Deus, mas como ele era um homem estrangeiro, talvez ele não podia ter acesso à sinagoga. Então eu vou melhorar isso aqui. Esse centurião, ele não vinha nos cultos de quinta na Estrela da Manhã. Esse centurião, ele não estava na segunda-feira nos cursos teológicos da Estrela da Manhã. Esse centurião, ele não estava participando da ceia de domingo como você está aqui nessa noite.
Ele não estava participando, mas diante de Jesus, a fé dele foi muito maior do que os religiosos que estavam todos os dias no culto, adorando e glorificando o nome do Senhor. Então eu aprendo uma coisa muito preciosa: eu não preciso de religiosidade para chamar a atenção de Jesus. Eu não preciso ter carteirinha de igreja para chamar a atenção de Jesus. Tem 40 anos de evangelho para chamar a atenção de Jesus. Eu preciso, diante de uma oportunidade, agarrá-la com todas as minhas forças e dizer: Senhor Jesus, a oportunidade foi dada a mim, eu seguro e não deixo passar. Então, se fosse você nessa noite, aproveita a oportunidade aí, meu irmão. Aproveita a oportunidade aí, porque ela está batendo na porta da sua casa. Qual que é o problema que você veio aqui e ofereceu diante do altar? É uma doença? É uma porta que precisa abrir? É uma condição desfavorável? O centurião, ele estava diante de uma situação no qual ele disse: basta uma palavra. Sabe o que ele ensina para mim e para você? Se hoje, não estou falando amanhã, estou falando hoje. Se hoje, nessa hora, 8h10 da noite, você tomar posse dessa palavra, aleluia, aquela enfermidade, quando você fizer o exame, já não vai constar mais. Se você tomar posse dessa palavra, quando você chegar lá na sua casa, aquele filho que estava nas drogas já não vai estar mais. Se você tomar posse dessa palavra, aquela porta que estava fechada, ela vai se abrir hoje, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, e nunca mais vai acontecer coisas ao contrário da sua vida. Tome posse da palavra. Tome posse da palavra. Tome posse daquilo que o Senhor tem para você nessa noite. O Senhor marcou um encontro com alguém aqui hoje, e Ele está dizendo para alguém aqui hoje que se você tomar posse da palavra, você vai vir aqui e vai testemunhar os milagres de Deus na sua vida por conta dessa palavra. Então a palavra para você é: se os negócios não iam bem, a palavra está dizendo: agora vai bem. A doença chegou na minha casa, na minha família, a palavra está dizendo: ei, o diagnóstico é errado. A palavra está dizendo que você está curado em nome de Jesus. Qual que é a palavra que você quer para a tua vida hoje? Você vai receber dependendo da sua fé. Você acredita? Você vai receber. Se você acredita, receba em nome de Jesus. Eu vou receber do tamanho daquilo que eu acredito. Se eu acreditar na palavra, hoje eu recebo minha cura. Pode ser o que for, porque para o meu Deus não existe câncer, para o meu Deus não existe AIDS, para o meu Deus não existe tuberculose, para o meu Deus não existe depressão. Que depressão? Levanta, Elias, coloca-te